O povo de Israel já não caminhava como quem foge, caminhava como quem carrega a memória de tudo o que sobreviveu. Às margens do Jordão, depois de décadas sob o sol do deserto, cada passo agora tinha o peso da história. À frente, a terra prometida. Atrás, um rastro de acampamentos, quedas, livramentos, sepulturas e promessas que não morreram no caminho. As tribos de Ruben e Gade observavam a terra com olhos atentos. Eram homens de rebanhos numerosos, pastores experientes, acostumados a medir o valor da terra não apenas pela promessa, mas pela realidade. As campinas de Jazer e Gileade eram férteis, vastas, adequadas para o gado que haviam preservado durante toda a travessia. Ali, antes mesmo da travessia final, nasceu um pedido que não era rebeldia, mas estratégia, e que colocaria à prova o senso de unidade de todo o povo. Moisés ouviu o pedido com um peso de quem já havia visto divisões destruírem gerações inteiras. A lembrança dos espias ainda ardia. A ideia de que parte do povo escolhesse ficar antes da conquista parecia, à primeira vista, uma repetição do erro antigo. A tensão se espalhou pelo acampamento como um vento seco. O medo não era apenas perder soldados, mas quebrar o pacto invisível que mantinha as tribos caminhando como uma só nação. Mas os líderes de Ruben e Gade avançaram com clareza. Não pediam isenção da guerra, pediam herança após o dever cumprido. Prometeram cruzar o Jordão armados, marchar à frente dos irmãos, lutar até que cada tribo recebesse sua porção. Só então retornariam às terras que agora pleiteavam. A palavra empenhada mudou o peso da decisão. Moisés não respondeu como um homem cansado, mas como um líder que entende que a promessa de Deus não anula a responsabilidade humana. Ele estabeleceu condições claras, públicas e irrevogáveis. A herança seria concedida apenas se o compromisso fosse honrado diante de todos. Foi nesse momento que a meia tribo de Manassés entrou na equação. Filhos de uma linhagem marcada por bênção dobrada, eles se tornaram ponte entre o lado oriental e ocidental do Jordão. Sua presença garantia continuidade, evitava isolamento e reforçava que aquela decisão não era fuga, mas extensão da promessa. Enquanto isso, o narrador da história sagrada abre um pergaminho invisível e começa a registrar cada etapa da caminhada. Números 33 não é apenas uma lista de lugares, é um mapa espiritual. Cada nome carrega suor, medo, intervenção e direção. Ramsés, Sucote, Etã, Piairote, lugares onde o impossível foi atravessado, onde o mar se abriu e o exército inimigo desapareceu sob as águas. Do Egito à liberdade, do caos à formação de um povo, cada parada revelava algo sobre quem Deus é e sobre quem Israel estava se tornando. No deserto, não se aprendia apenas a andar, menos aprendia-se a confiar. Havia dias de nuvem protetora e noites de fogo orientador. Havia água extraída da rocha e pão que caía do céu. Mas também havia silêncio, espera e sepulturas cavadas para uma geração que não conseguiu avançar além do medo. Agora, às portas da conclusão, o mapa da jornada não servia apenas para lembrar o passado, servia para provar que nenhum passo foi aleatório, nenhuma parada foi desperdício. Cada curva do deserto foi parte da formação de uma nação que precisava aprender a viver sem correntes, mas com aliança. O Jordão corria à frente como uma linha final. Não era apenas um rio, era o último obstáculo entre a promessa dita e a promessa possuída. E antes de atravessá-lo, Deus garantia que o passado fosse registrado, entendido e honrado. A travessia final não começaria com pressa, começaria com memória. O registro das jornadas não era nostalgia, era estratégia divina. Ao listar cada acampamento, cada deslocamento, cada parada aparentemente comum, Deus ensinava que a promessa não se cumpre apenas no destino, mas na fidelidade do caminho. O deserto não foi um erro de rota. Foi a sala de treinamento de um povo que aprenderia a possuir sem se perder. Desde Ramses, onde a escravidão foi deixada para trás, até as planícies de Moabe, cada local marcava um estágio da transformação coletiva. Onde antes havia pressa, agora havia ordem. Onde havia murmuração, agora havia liderança estabelecida. Onde havia medo, agora havia estrutura tribal, heranças definidas e responsabilidades claras. Ruben, Gade e Manassés não estavam à margem da promessa. Estavam posicionados como guardiões de fronteira. Suas terras seriam as primeiras a enfrentar ameaças externas e as primeiras a testemunhar se o pacto continuava vivo após a conquista. Não era uma herança menor, era uma herança estratégica. Moisés, já ciente de que não atravessaria o Jordão, falava como quem entrega o bastão sem soltar a visão. Seu papel agora era garantir que nada fosse esquecido. O povo precisava lembrar de onde saiu para não se corromper onde chegaria. O mapa das jornadas funcionava como um memorial vivo. Foi assim que Deus nos conduziu. Foi assim que sobrevivemos. Foi assim que chegamos até aqui. Cada nome no pergaminho era um lembrete de intervenção sobrenatural. Quando não havia água, houve provisão. Quando o caminho parecia fechado, houve abertura. Quando a rebelião ameaçou destruir tudo, houve juízo, mas também
misericórdia. A travessia final não era apenas geográfica, era spiritual. Ao distribuir as heranças, Deus estabelecia limites claros. Terras não eram apenas posses, eram responsabilidades. O povo não herdaria para explorar, mas para guardar. Não para repetir os erros das nações anteriores, mas para viver de modo distinto, lembrando-se constantemente de que aquela terra não era conquista humana, mas concessão divina. O Jordão aguardava, do outro lado, cidades muradas, povos estabelecidos, desafios reais. Mas, diferente da primeira vez em que olharam para a terra com medo, agora Israel olhava com memória. O passado provava que gigantes não eram maiores que a fidelidade de Deus. As tribos se organizavam, os guerreiros afiavam armas, os líderes repetiam instruções, mas acima de tudo, o povo carregava um mapa invisível. A certeza de que cada passo até ali havia sido conduzido. Não havia espaço para improviso. O Deus que guiou no deserto também guiaria na conquista. A travessia final não seria marcada por pressa ou desordem. Seria marcada por consciência. Consciência de quem Deus é, consciência de quem eles se tornaram. Consciência de que a promessa exige continuidade, não apenas chegada. Quando os pés finalmente tocassem as águas do Jordão, não seria o início da história. Seria a confirmação de tudo o que já havia sido escrito no caminho. A jornada desde o Egito não terminava ali. Ela se transformava em legado.